Olá, muito bem-vindo ao 7º episódio da temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul, dedicado aos 150 anos da imigração italiana no estado. E neste episódio nós vamos falar sobre a educação na colonização italiana, o papel da escola na imigração aqui no Rio Grande do Sul. A convidada é a historiadora, professora da Universidade de Caxias do Sul, Terciane Lucchesi. Muito bem-vinda, professora. Tudo bem. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema, um tema que me é muito caro. Agradeço e vamos falar sobre isso, então. Sabemos, professora, da ética do trabalho trazida pelo colono italiano. Então, sempre se pensa, quando se fala em colonização, em trabalho, seja na indústria, no comércio e principalmente na roça, no campo. Qual era o papel, como o italiano que chegou aqui ao Rio Grande do Sul via a educação dos seus filhos? Então, esse tema da educação é importante talvez nós pensarmos, né? O que marca o conceito de educação? Nós somos aquilo que somos enquanto seres humanos a partir dos processos educativos que vivemos. Do nascer ao morrer, somos sujeitos de aprendizagem. E é com esse olhar que, quando nós miramos o passado e olhamos para os processos migratórios, em especial daquelas pessoas saídas da Península Itálica a partir de 1875, em especial para o contexto do Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar que essas pessoas, por vezes, na nossa historiografia, eram ditas como analfabetas ou pessoas que tinham pouco domínio. Parece que quanto mais nós pesquisamos, mais nós vamos construindo uma narrativa que difere desta que está em livros, inclusive, e é celebrada em uma historiografia mais antiga. Por quê? Porque há muito tempo os historiadores pouco importavam-se, talvez, em olhar esses aspectos mais culturais e da própria educação. Na medida em que nós vamos aprofundando as nossas pesquisas, nós vamos encontrando cartas, abaixo-assinados e uma série de documentos, muitos desses documentos preservados, inclusive pelo próprio governo italiano, no Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, um arquivo histórico belíssimo e recheado de muitos documentos que mostram que esse processo ele não é tão simples. O trabalho que nós celebramos entre os imigrantes e seus descendentes é também resultado de conhecimento, é resultado também de um conjunto de saberes que eram transmitidos. De certa maneira, talvez nós podemos diminuir um pouquinho isso e organizar para que todos compreendam que a ideia de educação para boa parte das famílias que imigraram, é importante nós destacarmos, né, que famílias inteiras imigravam, o processo educativo para eles passava pelo próprio convívio familiar. A família era responsável por valores e por principalmente educar pelo trabalho. Então, crianças bem pequenas, elas eram direcionadas a terem tarefas no seu cotidiano e eles entendiam que isso fazia parte do processo educativo e da configuração desses que seriam, né, os que manteriam esses pais, essa família e toda a condição desse grupo familiar. Então, educar pelo trabalho, na família, educar para valores e convivência e toda uma convivência religiosa. Nós sabemos pelos estudos recentes que nem todos eram católicos, apostólicos romanos, né? Nós temos pesquisas novas mostrando, por exemplo, entre os imigrantes e seus descendentes, práticas do metodismo, por exemplo, mas boa parte, e eu diria a maioria, é efetivamente católica. E a frequência à igreja e aos seus rituais vão configurar uma prática educativa também significativa. E é claro que para os imigrantes que saem da Península Itálica, a escola também vai ser importante. Se ela não foi possível nos primeiros anos em que eles chegam nas regiões de colonização, ela se torna um desejo e vai configurar aquela unidade em torno da capela, né, tão comum nas áreas, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha, com a igreja, a pequena capela, o salão e a escola. Então, é um fenômeno importante para a educação e para a história da educação no contexto brasileiro. Não é uma especificidade do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter escolas italianas no país como um todo, e essas escolas italianas elas vão perdurar do século XIX até 1938, no caso específico do Rio Grande do Sul.
No caso do Brasil, nós temos uma escola, que é a Pedro II, que existe até hoje em São Paulo, que nunca fechou, né? E é uma escola italiana iniciada no século XIX. Eu sei que muitos deixaram cartas, escreveram cartas logo depois da chegada ao Brasil, portanto eram alfabetizados. Agora, considerando o total, a maioria, sabia ler e escrever o italiano que chegava ao Rio Grande do Sul? Então, nós temos feito várias pesquisas e existem vários documentos pelos quais nós podemos acessar ou tentar acessar essa informação, inclusive para quantificar. É importante essa quantificação. Recentemente, a Manuela, que foi me orientando no doutorado, fez um levantamento de registros civis, por exemplo. Em torno de 20 mil registros civis de matrimônio, justamente na Serra Gaúcha, entre imigrantes e descendentes. E dessa verificação, é muito assim, significativo esse dado, eu penso que ele merece ser dito. A maioria vai chegar alfabetizada, ou pelo menos, vamos dizer assim, vamos corrigir, né? Sabem ler e escrever, ou pelo menos sabem escrever, tá? E, obviamente, a leitura é uma prática que também nós vamos identificar, mas com outros documentos, não exatamente esse dos registros civis. E esse percentual, ele vai crescendo na nossa região, e aqui ela fez uma pesquisa restrita à Serra Gaúcha, aos municípios que eram as antigas colônias Condé, Dona Isabel, Caxias, e envolve também Antônio Prado. É importante dizer isso porque o número é significativo, em torno de 50% a 60%, com alguma variação entre as colônias no início, isso estamos falando em 1890, mas esse índice chega a quase 90% entre os homens, por exemplo, em Caxias, nos anos 1920. Então, a prática de escrita, pelo menos saber registrar o seu próprio nome, num momento que é o registro civil do matrimônio, é significativo. Lembrando também, Staldi, que, e a todos, né, que nos ouvem, nos assistem, que no caso dos imigrantes que vêm da Península Itálica para o Rio Grande do Sul, um número significativo, expressivo, saem do norte, principalmente da região do Vêneto, todos nós sabemos disso. E o Vêneto é uma região que tinha sido ocupada pelo Império Austro-Húngaro, e o Império Austro-Húngaro fez um processo de escolarização muito antes da Itália existir, né? E esse processo de escolarização vai espalhar escolas elementares, que a gente chama, que seria uma pequena escola primária, do ler, escrever e contar. É assim que nós, ao olharmos esse processo mais antigo, percebemos, para que todos pudessem adquirir essas noções básicas, né? Não se trata, assim, de uma escolarização de longo prazo, mas de um conhecimento rudimentar, básico, mas que é um diferencial, inclusive para o Rio Grande do Sul da época. E junto com os grupos de agricultores, vieram professores nessas primeiras levas de imigrantes? Sim, isso também é um fato interessante. Vieram professores e alguns desses professores, eles já tinham formação. Formação que eu digo é formação em nível médio e alguns deles também em nível superior. Nós poderíamos citar vários exemplos, alguns desses professores, inclusive no contexto depois brasileiro, com trajetórias, né? O meu grupo de pesquisa, enfim, as minhas investigações durante todos esses anos têm me permitido percorrer um pouco, inclusive, as trajetórias de vida desses professores. Então, nós encontramos situações diferentes. Encontramos situações de professores que vêm, que se estabelecem, que trabalham nas escolas, porque as tipologias escolares serão distintas, né? Nós vamos ter escolas italianas por iniciativa das comunidades, que nós caracterizamos como escolas étnico-comunitárias. Nós vamos ter alguns desses professores que atuarão em escolas particulares, por sua própria iniciativa e mantendo sua própria aula, vamos dizer assim, porque nada mais era do que uma sala onde estavam todos em seus diferentes níveis de aprendizagem. E nós vamos ter escolas também vinculadas às associações de mútuo socorro. Essas escolas vinculadas às associações de mútuo socorro se interligam com o consulado italiano. Por isso, o fenômeno escolar, ele é um fenômeno que precisa ser compreendido também entrelaçado com o próprio governo italiano, que mandava materiais e que também vai encaminhar professores. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem da Sociedade de Mútuo Socorro Príncipe de Nápoles, aqui de Caxias do Sul,
E aqui constam 2 professores. Um deles, Umberto Ancarani Staldi, para te ter uma ideia, ele tinha tido uma larga formação, inclusive universitária, foi enviado pelo governo italiano para o Rio Grande do Sul, junto com outros professores, também com formação, que é o caso do Giovanni Della Ragione, que vai para a região de Santa Maria, do Luigi Petrocchi, que vai para Bento Gonçalves. São todas pessoas formadas, patenteadas, como é dito na legislação italiana, e o Ancarani vem para Caxias do Sul. Esse professor, que nessa imagem aparece, né, bem centralizado, ele tinha recebido, inclusive, prêmios do próprio governo italiano por conta de um livro que ele havia escrito sobre como ensinar grego, né? Então, não eram só professores, eles também eram intelectuais, eram pessoas com uma situação bastante renomada. E o Ancarani com a esposa, que é a Iró Ancarani, que também era professora, vão ter essa escola feminina e masculina. Então, ali se ensinava não só as primeiras letras. Junto às associações de multissocorro, se ensinava também conhecimentos na área de desenho, na área da aritmética. Então, recebiam e utilizavam uma série de materiais que vinham enviados pelo governo italiano. São páginas assim pouco conhecidas da história, das particularidades realmente da história da imigração italiana e que ainda não se fala tanto sobre isso. Então o governo italiano, sim, ele vai encaminhar. Foi suficiente? Você poderia me dizer assim, tá, mas isso não alcançou todos os imigrantes que aqui estavam. Claro. Realmente não alcançou. Alcançou mais os imigrantes que viviam nas áreas urbanas, alcançou mais os imigrantes que tinham talvez uma condição socioeconômica melhor, mas os as agências consulares e o consulado italiano aqui em Porto Alegre vai distribuir então esses caixotes. Eu tenho os documentos, dizendo, estamos expedindo tantos abecedários, tantas gramáticas, é o suficiente para os milhares que tinham saído da Itália? Não. Mas o governo italiano, obviamente, tinha uma política, de acompanhamento desses imigrantes e um desejo de que, pela escola, se pudesse manter, de fato, vínculos com esse pertencimento, com essa italianidade. Que é um essa outro escola conceito. De Caxias, que a gente viu na imagem, para quem está acompanhando no YouTube de GZH, imagino que já é do início do século XX, pela construção ali. Isso. A partir de quando, professora? A senhora diz, claro, os primeiros anos foram de muita dificuldade. O básico era feito, que era a construção da própria casa, derrubada das árvores para ter a roça, e assim aos poucos a vida foi melhorando. Quando começaram a surgir efetivamente as escolinhas, a senhora disse aí na comunidade, lá tinha a capela, tinha o salão, de repente quando já conseguiam fazer um salão comunitário, e ali ao lado a escolinha, que era uma sala só, uma multisseriada, alunos de diferentes idades, estudando com um único professor. Isso ainda no século XIX, eu imagino, ali, final do século XIX, já tinha essas escolinhas no interior? Sim, nós temos registros já das primeiras iniciativas escolares entre 1877, assim com a organização das próprias famílias, das próprias comunidades. Claro que é rudimentar, e alguns dos próprios professores, No caso de Caxias, por exemplo, a gente tem o Abramo Pesce, que é professor, tem formação e ele vem como imigrante, mas ele vai se estabelecer na área urbana de Caxias do Sul e já abre uma escola particular, assim como ele, outros, Eu mencionei o caso do Ancarani porque ele é um caso emblemático dessa pessoa que não é apenas um imigrante, professor, mas ele vem já com um vínculo e um pagamento que é do próprio governo italiano. Então ele é um maestro agente, é assim que se refere a ele, Ao mesmo tempo que ele é professor, ele é um agente consular. E ele tem uma função de representação junto aos imigrantes. Por isso, escreve e produz muitos relatórios, assim como outros. O Ancarani também vai ser uma das poucas escolas de ensino secundário italianas que nós vamos ter. Ele vai ser um dos poucos que vai conseguir chegar a esse nível de escolarização, porque boa parte das escolas italianas serão escolas elementares.
né, de ensino básico, ler, escrever, contar, e eu sempre digo rezar, porque o rezar sempre vai estar acompanhando, e se não fosse assim, muitas vezes as comunidades não apoiavam, né, Staldi? Existia um perfil, inclusive, do que se esperava que fosse o professor ou a professora. Qual era esse perfil? Essa imagem que vocês mostraram aí é uma imagem, por exemplo, já de uma escola pública, mas essa escola pública é, que você disse, próximo à capela. Ali a gente tem a análise, né, um momento de realização do exame escolar, mas a gente precisa se perguntar, de onde vieram essas escolas públicas primeiras? Quem as construiu? Foram os imigrantes, e construíram com mão de obra comunitária. Então, a questão do mutirão, da comunidade, de doar tempo para bem comum, como é o caso da escola, como é o caso da igreja, vai ser mobilizador. E vejam que essa escola é uma pequena aula, né? Pequena realmente, do interior. Essa daqui, por exemplo, todo o telhado é construído em, me permita utilizar o dialeto scandole, né? Que são pequenas tabuinhas de madeira, muito tradicional em toda a região de interior colonial, mas ela já é pública. Como que ela se torna pública? Então, a área em que foi construída é doada pelas próprias pessoas, pelas famílias. Todo o trabalho de construção e de equiparação dessa escola, os próprios móveis, são mobilizadores da comunidade. Onde ficava essa escola? Essa escola de Caxias do Sul. Um outro professor, por exemplo, é o Celeste Gobato. Celeste Gobato chega no Rio Grande do Sul em 1914. Ele vai ser o primeiro intendente de Caxias. Vocês sabem o que é intendente, né? Seria o equivalente a prefeito hoje. Na época se utilizava essa expressão. Ele vai ser o primeiro intendente italiano de Caxias do Sul, por exemplo, né? O nosso segundo maior município do estado. A particularidade é que o Celeste Gobato ele foi convidado para vir para o Rio Grande do Sul porque ele tinha doutorado em viticultura e ele veio para trabalhar na assessoria e na implementação e na expansão de conhecimentos, na qualificação da agricultura e mais ainda da viticultura e da vitivinicultura. E o Celeste Gobato acaba se envolvendo com política, né? Vai ser o primeiro intendente. E o Celeste Gobato ele diz o seguinte num dos seus relatórios, e acho que é interessante citar para que todos compreendam, né? É muito bom que as comunidades tenham construído e equipado as escolas, mas as comunidades têm que saber também que quem comanda essas escolas agora sou eu, que sou o intendente, e eles não têm que querer interferir nessas pequenas escolas, querendo escolher quem vai ser o professor, quais vão ser os materiais, o tempo de funcionamento. E eu digo isso para vocês entenderem quanto essas famílias estavam interessadas na escola, estavam interessadas em um mínimo de aprendizagem. Isso e qual era o perfil? Importante. A senhora comentou sobre o perfil desejado pelas famílias das comunidades para o professor ou professor. O que elas queriam, o que exigiam? Acho que isso é interessante também do ponto de vista dos valores que eles prezavam. Então, eles esperavam que esse professor e essa professora pudessem ser exemplos de comportamento e eles expandissem a sua função para além da própria escola ou do próprio tempo escolar. Então, nós vamos encontrar cartas reclamando de certas professoras, por exemplo, que não utilizavam vestimentas adequadas. Então, uma das formas era não só reclamar e dizer que as filhas e filhos não seriam enviados enquanto essa professora permanecesse. Ou a professora não ser católica, em várias comunidades a gente vai encontrar resistências, porque se esperava que além de ser professora, ela ou professor, pudesse ser também catequista. Muitos dos professores, eles vão coadunar várias atividades nas funções comunitárias. Então, é aquele que toca o sino, é aquele que, por vezes, assume funções de leitura, por exemplo, das ladainhas, da reza do terço, é aquele que, por vezes, o professor também cuida da pequena capela, dos cuidados necessários de higienização, mas também de liderança mais próxima. Eu gosto de lembrar o caso, né, de uma professora que é a Alice Gasperin, que passa a ser professora aos 13 anos, né? Hoje, para nós, 13 anos é uma criança. Hoje, para nós, 13 anos é uma criança. Alice Gasperin escreveu vários livros, né, de memórias, vários provavelmente até já leram ou conhecem, e ela foi professora a partir dos 13 anos e assume uma turma de quase 50 pequenas crianças.
E é interessante porque ela é filha de imigrantes, ensina o pouco que sabe, só mais adiante que ela vai estudar para poder ter uma formação um pouco mais aprofundada. E Alice Gasperin, realmente, nesse caso, né, de permanência por toda a vida como professora, vai dizer da importância dada pelos imigrantes e que as melhores coisas que as famílias tinham, por vezes, eram dadas à professora. Então, a família fez um pão, a família na área colonial, isso, né, nas áreas mais do interior, a família teve, enfim, matou um porco, né, que era uma prática comum, o melhor pedaço ia para a professora, quando gostavam do professor e da professora, então presenteavam com frutas, com aquilo que eles tinham de melhor, mas em troca eles também esperavam esse comportamento da professora como uma liderança na comunidade, e esperavam também que ela por vezes produzisse cartas, ajudasse eles perante as autoridades públicas. Então muitos professores e professoras acabaram assumindo essa função realmente nas suas comunidades de liderança e de referência do saber. E daí eles moravam nessa comunidade, moravam junto à capela, ao salão, na casa de uma família? A gente vê diferentes arranjos, né, Staldi, a gente percebe, por exemplo, alguns professores morando nos fundos dessa área, né, da escola, porque por vezes se construía uma pequena área com cozinha, quarto e uma pequena sala de estar, mas a gente percebe também que muitas vezes essas pessoas ficam abrigadas numa casa de família durante a semana, período em que eles estão trabalhando nessas pequenas escolas, ou ainda era da própria comunidade, né? O caso da Alice Gasperin, ela começa trabalhando numa escola no interior, hoje seria Farroupilha, né? Que é Sertorina. E ela morava nessa mesma comunidade. E, enfim, existem vários exemplos diferentes, mas me parece importante compreender nesse movimento que, por sinal, vale muito a pena, né, inclusive te parabenizar pela iniciativa e o grupo todo RBS por estarem rememorando e oportunizando essa experiência de olhar para o passado, porque nós só podemos compreender, inclusive, os processos de distinção hoje, de valorização da alfabetização. O Rio Grande do Sul já foi, né, um dos estados com maior índice de escolarização. Nós só compreendemos isso porque olhamos para esse movimento em que tanto imigrantes alemães quanto italianos valorizaram muito os processos de escolarização. Mas é uma escola prática, eu acho que isso também é importante ser dito. Eles não tinham intenção, assim, que os filhos permanecessem muito tempo, porque às vezes isso nos porque tinha que trabalhar em casa. É que às vezes isso nos ouvidos atuais, né, as pessoas ficam imaginando, então, uma vida dedicada a aprender, né, não, era algo muito prático. O básico, né, o básico. Assim, como a senhora disse ali, o ler, escrever, contar e rezar. E daí nesse ler e escrever, a gente está falando só do idioma da terra natal, da Itália, ou também já nessas escolas pioneiras aprendiam o português? Então, os primeiros movimentos são de manutenção efetivamente do italiano, tá? Por parte do envio de materiais, por exemplo, do governo italiano. E aqui, quando eu falo materiais, nós vamos encontrar em especial livros, mas também alguns outros objetos, como cadernos, penas, né, objetos que davam apoio ao ensinar e ao, né, a leitura e a escrita, mas nós vamos também perceber que havia um incentivo para ensinar o italiano. E aqui entra uma questão muito significativa. O italiano gramatical, transformado em língua da nação italiana, é a partir de 1861. Boa parte dos imigrantes que saem nos anos 1870, 1880, falam os dialetos regionais. A um ponto de hoje nós temos, né, o koiné italiano aqui na nossa região, enfim, reconhecido desde 2014 como uma língua. Mas, de fato, esses que imigravam, ao chegarem aqui, vão, né, organizar essas primeiras iniciativas escolares, os próprios professores que vêm formados, eles ensinam italiano. Então, em casa, eles falam os dialetos. Na escola, eles vão aprender o italiano gramatical, essas escolas italianas, né? Na missa, eles têm o latim.
E aí a gente percebe um contato entre línguas e um universo cultural que não é tão simples como por vezes a gente interpreta no processo histórico, mesmo nas áreas mais do interior. Então, eles têm o contato com o latim, porque a missa é rezada em latim. Eles têm o contato com o italiano gramatical e com livros impressos e materiais de leitura que eram utilizados em italiano gramatical. E tem o contato ainda, né, desde o nascimento com os dialetos locais. Afinal, eles entendem italianos muito mais quando eles chegam no Brasil do que quando eles saem da Itália. Afinal, o fato de... É importante isso, né? Me parece uma questão relevante lembrar, né, que o fato da unificação era muito recente. E a construção desse pertencimento identitário, ele acontece na diferença, né? Então, o outro é que nomina. O outro que vai dizer, esse aí é um italiano. Gosto ou não gosto, quero ou não quero, ele mais próximo aqui da minha família, enfim, da minha comunidade. Na comparação com o que é a escola de hoje... 200 dias letivos ano, praticamente o ano todo de aula, 2 meses de férias no verão, 2 semanas de férias no inverno. Eu imagino que a carga horária dessa escola colonial, principalmente, das primeiras décadas, era bastante reduzida. Levava em conta também os períodos de mais trabalho, como a colheita das lavouras? Então, essa pergunta é muito interessante, porque a construção do tempo escolar, que hoje, de certa forma, dita, inclusive, os nossos tempos de lazer para as famílias atuais, né? Muito do tempo regular da vida cotidiana urbanizada atual é regulada pelos calendários escolares. As famílias podem pensar e dizer sobre isso, mas isso é uma construção. Eu acho que um exemplo interessante, Staldi, é a criação em 1882, consolidada em 1883, da Associação de Mútuo Socorro Regina Margherita. Eu vou dizer para vocês por que ela é interessante. Em primeiro lugar, é importante que todos saibam que o Rio Grande do Sul vai ser uma das unidades federativas que vai ter o maior número de associações de mútuo-socorro. Quando eu falo isso, é importante dizer, né, o que era uma associação de mútuo-socorro? Era uma junção de pessoas, famílias, que se associavam, faziam contribuições mensais, pequenas contribuições mensais, para manter um caixa comum, e esse caixa comum, a partir do regulamento de cada uma das associações, estabelecia que tipo de proteção coletiva eles criavam. Então, essas associações de mútuo-socorro, os imigrantes italianos vão ser os que mais vão criar, é uma prática cultural muito comum, e ela vai ter uma perspectiva, por exemplo, de auxílio mútuo no momento da morte de um dos associados ou de parte da família desses associados, no momento de um sinistro, caso de um incêndio, por exemplo, e a família perder, né, sua casa ou seus bens. Momentos também de perda de lavoura. A gente vai ter, assim, questões de saúde, mas também muitas dessas associações de mútuo-socorro vão ser vinculadas à educação. E essa que eu estou citando, a Regina Margherita, ela é, por exemplo, uma associação de mútuo-socorro criada em Bento Gonçalves, uma das mais antigas. A Associação de Mútuo-Socorro Regina Margherita vai instituir escola a partir de 1883. E a escola, o ano letivo, começava no mês de setembro. Olha que interessante. Por que no mês de setembro? Porque a prática cultural que eles trazem da Itália é que o início do ano letivo é no mês de setembro, até hoje, né? Mas aqui eles depois logo percebem que isso está dissociado, porque as estações do ano são o contrário do que eles viviam. E aí eles fazem toda uma adaptação ao longo, e discutido, tem vários registros sobre isso nas atas da sociedade, discutindo que eles precisavam adaptar, porque eles precisavam da mão de obra das crianças que iam para a escola em certos períodos, porque tinha a colheita, né, do trigo, tinha a colheita do centeio, tinha a colheita da uva. Então, sim, o calendário escolar, ele é uma construção. Mas eu gosto de lembrar que eles reproduzem de início aquilo que eles viviam, ou eles tentam reproduzir no início aquilo que eles viviam nas práticas culturais e educacionais na Itália. Certamente, quando eles chegam aqui, eles percebem que não dá para fazer isso, né? E aí acabam fazendo essas adaptações depois, posteriormente, e eles vão começar, então, a partir de março, com negociações, tá? Com negociações, porque era tudo muito aberto, e, claro, com aulas aos sábados. Essas escolas faziam muitas comemorações cívicas, então se lembrava, uma das datas mais, assim,
estimuladas, inclusive pelo governo italiano, é o 20 de setembro. Porque ele tem um sentido comemorativo para o governo italiano, mas tem um sentido comemorativo para o Rio Grande do Sul. E, obviamente, a figura do Giuseppe Garibaldi, o herói dos dois mundos, vai ser sempre muito lembrado e celebrado nas escolas, justamente por mediar essas representações entre a Revolução Farroupilha e o próprio, né, processo de unificação e configuração do governo e do país, né, da Itália. Professora, para a gente finalizar, algum ponto que faltou a gente comentar, que é importante, ou alguma curiosidade que a senhora ainda não contou para a gente, então, por favor. Tá bem, então, obrigada. Eu penso que as pessoas precisam e podem se dedicar a compreender um pouquinho mais sobre as práticas culturais, né? A gente lembra sempre dos saberes como trabalho, mas esses imigrantes, eles trazem em si muitos conhecimentos que vão ser extremamente importantes. Então, eu gosto de dizer que, além do trabalho, eles também primavam por práticas como a junção de saberes para tocar música, então tocar algum instrumento, cantar. Os saberes são múltiplos, né? É no mundo do trabalho. Então, sim, eles são exímios, né, em relação à arte, por exemplo, na madeira, na construção, e rapidamente vão erigir, né, em todas as nossas regiões, aonde eles ocuparam, moinhos, ferrarias, pequenos artesanatos e manufaturas, mas tudo isso foi possível também porque eles compreendiam a importância tanto de aprender quanto de ensinar. E isso não é algo que acontece apenas na escola, que foi o início da minha fala. E a gente precisa lembrar também as muitas pessoas que hoje são anônimas na história do Rio Grande do Sul e que viabilizaram essa aprendizagem, esses saberes para mantê-los e principalmente para desenvolvimento do nosso estado, para o desenvolvimento das nossas cidades, do nosso interior. Eles tiveram que aprender muito quando aqui chegaram, mas justamente por estarem abertos a essa capacidade de conviverem uns com os outros, eles também puderam encontrar no coletivo muitas soluções que talvez individualmente eles não tivessem construído. E a escola é um exemplo desses, né? Mas poderíamos citar outros. Então, acho que essa é uma questão interessante para a gente continuar pensando e continuar pensando que a própria história da educação no Rio Grande do Sul foi alterada graças à vinda também de muitos desses imigrantes que tinham formação na Itália e que quando chegam aqui vão contribuir. Eu não falei, mas a aprendizagem do português vai ser extremamente valorizada. Essa foi uma das tuas perguntas que talvez eu não tenha respondido corretamente, né? E junto com, sim, o dialeto, com o latim, com o italiano, eles vão querer se apropriar do português, vão valorizar, inclusive, a escola pública, e aos poucos aquela escola italiana, ela vai passando a ser uma escola pública porque eles doam terreno, doam construções. E essa escola pública para o aprender português é importante porque eles entendem que toda negociação se dá em português. E eles não querem ficar para trás nos negócios, então sim, vão aprender o português. E se for possível ainda mencionar, eu diria que essa aprendizagem, ela passa por uma série de outras questões que nós celebramos ainda hoje, né? A gastronomia, a cultura, mas ela passa também por um modo de viver que eu acho que nós perdemos um pouco, Stout, que talvez fosse a minha mensagem final, que é aprender a viver em comunidade e aprender que em comunidade nós somos mais fortes do que aquilo que nós vivemos sozinhos. Eu acho que os imigrantes deixaram muito disso. Muito do que eles fizeram foi porque conseguiram, mesmo que brigassem, tá? Porque não era assim na paz, mas eles conseguiam construir muito em comunidade. Obrigada. Professora, muito obrigado pela aula. Volte sempre. Eu falo demais, né, Stout? Muito obrigado, muito obrigado. Professora da Universidade de Caxias do Sul, historiadora, Terciane Lucchesi, neste 7º episódio da temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul, dedicada aos 150 anos da imigração italiana no estado. Lembrando que você pode acompanhar aqui no canal
GZH no YouTube, no Spotify e outras plataformas, os programas anteriores para entender como era a Itália em 1875, como foi a chegada dos primeiros, como era a viagem, como foi a ocupação dos lotes no início na Serra Gaúcha, a quarta colônia. Já falamos sobre as casas dos colonos italianos, a presença aqui em Porto Alegre de muitos imigrantes que também construíram uma nova vida na capital gaúcha. A temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul tem o oferecimento de Supermercados Andreassa para toda a família. Farroupilha, berço da imigração italiana no estado, 150 anos de história e orgulho de suas origens. Casa Valduga, o tempo molda o vinho, a história molda o legado. Nostrale, cidadania italiana, sua cidadania é o nosso compromisso. UX, explore, cresça e conquiste. E Sicredi é ter com quem contar. Eu conto com a audiência de vocês na próxima semana em mais um episódio. Tchau!